Fala, investidores! Bora continuar a análise do fundo de debêntures incentivadas da Legacy. Aqui na Duop, vocês sabem já, a gente bate sempre na mesma tecla, né? A importância de entender bem o cenário, entender bem como o segmento, o setor vai ter relação com as variáveis macroeconômicas, como é que isso afeta nos seus investimentos, naquele ativo que você está analisando, enfim, tudo isso antes de você fazer seu investimento. Não é isso? Com raríssimas exceções, um ativo fica imune, né, a um movimento negativo na classe que ele participa. Exemplo clássico, dificilmente uma ação ela vai bem no ano em que o Ibovespa como um todo foi mal. Então essas premissas elas servem basicamente para todas as classes de ativo. Então, o que a gente vai fazer nesse segundo vídeo? A gente vai olhar o cenário atual do segmento à luz do cenário macroeconômico, né? Vamos entender, conhecer melhor o mercado de debêntures incentivadas, vamos analisar a perspectiva para o setor de infraestrutura no país e, claro, explorar alguns riscos, né, que podem impactar o retorno futuro dos seus investimentos. Bora começar? Bom, vamos entender como é que esse mercado de debêntures incentivadas tem se comportado nos últimos anos. Para começar, eu queria que você desse uma olhada nesse gráfico aqui, que mostra que as debêntures incentivadas, elas têm crescido mais forte do que outros ativos similares, que são até mais famosos do que ela, como os CRI e os CRA. Hoje, esse mercado chega em mais de 329 bilhões de reais. Agora, um detalhe importante, tá? Desse valor todo, a gente sabe que 44% estão concentrados em investimento do setor de energia. Ou seja, tem uma forte concentração, né? Uma certa concentração dos investimentos em um setor único. Ou seja, qualquer crise, mudança nesse setor especificamente, uma alteração tributária, uma alteração regulatória, por exemplo, enfim, mudanças que possam impactar o setor vão acabar impactando necessariamente os fundos de infraestrutura que carregam esses ativos. Mas olhando o setor de infraestrutura, né, como é que esse setor tem se comportado nos últimos anos? Existe atualmente no Brasil uma forte agenda de investimento em infraestrutura, né, que é impulsionada principalmente pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que prevê investimentos totais em mais de R$ 1 trilhão até 2026. Para tudo, né? Rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, saneamento, energia e etc. Né? Por outro lado, o mercado de infraestrutura ele é marcado por empresas de setores regulados, né, pelo governo federal. Assim, o que acontece? Sempre a gente tem um risco regulatório, né? Um risco de regras, procedimentos de regulação mudarem ao longo desses 7 anos. Lembra que é um casamento, né, que você está fazendo com esse ativo. E isso, obviamente, pode prejudicar a sua rentabilidade, né, porque pode prejudicar a rentabilidade das empresas financiadas pelos fundos. E, claro, prejudicar a capacidade que ela tem de pagar essas debêntures que você investiu. Então, por conta de contextos, de eventos passados, no geral, a gente tem uma noção de que esses riscos eles acabam crescendo em governos que são considerados como governo de esquerda. Entrando mais a fundo nesse tema de risco, especificamente, vamos passar por alguns pontos importantes. O primeiro, as debêntures incentivadas, elas não têm a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Muitos podem até não perceber que estão assumindo um risco de crédito maior do que outros produtos de renda fixa, sem ter a menor certeza de que pode recuperar o investimento se algo der errado com a empresa. Segundo fator, esse produto ele é um fundo que investe em debêntures, então o desempenho do fundo depende diretamente da capacidade dos emissores dessas empresas honrarem com as suas dívidas, né? Não dá calote. Por outro lado, tem um fator, a Legacy, né? Como a gente comentou, ela tem uma reputação sólida no mercado, na gestão de ativos, né? Isso tende a mostrar para a gente que ela conseguiria, em teoria, selecionar debêntures de empresas que sejam sólidas, né, e diversificar bem os seus riscos. Mas, por outro lado ainda, em 2023, a gente viu alguns casos relevantes, né, de inadimplência, de reestruturação de dívida de grandes empresas brasileiras. A Americanas é um excelente exemplo, a Oi, a Light, a Sequoia, a Unigel, enfim, empresas grandes, empresas sólidas, mas que eventos como esse servem para a gente como um lembrete, né, de que, cara, mesmo assim, empresas bem estabelecidas, elas podem enfrentar dificuldade para pagar suas dívidas, né, especialmente em momentos de crise, em momentos de grande oscilação. Além disso, o Brasil está começando uma trajetória de aumento dos juros, né, a gente está acompanhando, o que pode encarecer a dívida do setor, pode trazer alguma dificuldade em alguns participantes desse setor, né, de pagarem suas dívidas. E, junto disso tudo, a gente ainda tem um outro ponto que tem que ser considerado, que é um ciclo de maturação desses projetos, num projeto de infraestrutura como esse, que é longo. Muitas vezes esses projetos levam anos para começar a gerar retorno consistente.
Então, gente, as empresas emissoras dessas debêntures, elas precisam ser financeiramente saudáveis, né, por um longo período de tempo para conseguir pagar essa dívida, o que aumenta o risco de inadimplência ao longo do tempo. Bom, então, no geral, né, nós aqui da Duop, o que a gente acredita? Que para alguns perfis de clientes esse fundo pode até ser interessante. Ou seja, de certa forma, o rendimento pode compensar esses riscos, principalmente considerando algumas características próprias, né, que esse fundo tem e que podem te influenciar. Se você acha que você tem esse perfil, se você se interessou por esse ativo, fica ligado aqui pra gente que a gente está sempre trazendo novas oportunidades de investimento aí para vocês. E se você ainda está interessado, se liga que a gente ainda tem um próximo vídeo para aprofundar um pouco mais sobre a Legacy. Até mais!